Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos estudar as bem-aventuranças de Jesus. As bem-aventuranças são parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, relatado no Evangelho de Mateus, ou do Sermão da Planície, relatado no Evangelho de Lucas. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Este é o 8º vídeo de uma série que aborda todo o Evangelho segundo Lucas. Mas as bem-aventuranças, por serem a parte mais importante do Evangelho, devem ser analisadas conjuntamente com o Evangelho de Mateus. Mateus trata deste tema especificamente com mais profundidade. Se compararmos as bem-aventuranças nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, perceberemos que a abordagem ao tema dada por Lucas é terrena, ligada à materialidade, se refere ao futuro próximo, aos interesses mundanos e cotidianos. Mateus, por outro lado, traz um tratado espiritual, um resumo do que todos os espíritos da Terra precisam para evoluir. Gandhi disse que se todos os livros sagrados da Terra se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. E é verdade, tudo o que precisamos para a nossa evolução espiritual está aí. E dentro do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças se destacam. Conhecemos os reinos mineral, vegetal e animal, e atualmente estamos no reino hominal. O nosso próximo estágio evolutivo é o reino dos céus ou reino de Deus, em que o Espírito há de predominar sobre a matéria. Jesus nos ensina nas bem-aventuranças o que devemos fazer para alcançar o reino de Deus. Hoje vou utilizar esta tradução da CNBB pela sua linguagem acessível. Aqui a palavra grega makari é traduzida como felizes. Outras traduções trazem como bem-aventurados. Mas o sentido parece ser este: felizes internamente, de uma felicidade espiritual. Jesus levantou o olhar para os seus discípulos e disse-lhes: felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora passais fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora estáis chorando, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Lucas se refere a 4 situações absolutamente materiais, situações comuns no cotidiano de muitas pessoas: os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são perseguidos. Em contraponto a estas 4 situações, traz 4 oposições, 4 respostas contrárias. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque ficareis de luto e chorareis. Ai de vós quando todos falarem bem de vós, pois era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Por se tratarem de questões materiais, de questões do plano físico, fica claro que as 4 respostas se referem à lei de causa e efeito, ou lei do karma. Não é comum acontecerem numa mesma existência essas promessas de Jesus. Os pobres quase sempre permanecem pobres. Os que têm fome podem continuar passando fome a vida inteira. Os que choram nem sempre encontram motivos para deixar de chorar. E muitos são perseguidos indefinidamente, justa ou injustamente. Essas promessas de Jesus não teriam muito sentido se nós não considerássemos a reencarnação. Só a reencarnação explica suficientemente e sem artifícios teológicos a reviravolta nestas 4 situações abordadas por Jesus. No vídeo anterior, que trata do começo deste capítulo 6 do Evangelho de Lucas, nós vimos que Jesus subiu ao monte para orar. É relatado várias vezes no Evangelho que Jesus subia ao monte para orar. Ele fazia isso para que ficasse registrado e nós pudéssemos entender muito tempo depois que é preciso que tenhamos o hábito de nos recolhermos e elevarmos o pensamento a Deus. Isso é subir o monte. Elevar o pensamento, alcançar um estado vibracionalmente alto. Lucas relata que Jesus desceu do monte para um lugar plano, e então uma multidão o aguardava para que ele curasse os seus doentes e desobsediasse aqueles que eram perseguidos por espíritos atrasados.
Todos procuravam tocar em Jesus, pois saía uma força de Jesus. O poder magnético de Jesus devia ser muito grande. Os fluidos purificados externalizados por ele tinham o poder de curar aqueles que estivessem receptivos. Mas Lucas diz que Jesus desceu a um lugar plano. Mateus diz que Jesus subiu ao monte, não relata que Jesus tenha descido a um lugar plano. Fica evidente as diferentes intenções dos evangelistas Mateus e Lucas em relação a estes ensinamentos deixados por Jesus. Enquanto Lucas nos passa a ideia de uma consolação mais imediata, ligada ao plano físico, uma consolação que diz respeito a todos nós, que ainda vivemos sob a predominância da matéria, Mateus nos traz um ensinamento extremamente elevado, que fala das coisas do Espírito, que não nos trata como espíritos encarnados em busca de consolo para as nossas dores cotidianas, mas que nos trata como espíritos imortais de passagem pela matéria, seres cósmicos imersos numa existência corporal, dignos de aprimoramento e crescimento espiritual através da conscientização e do autoconhecimento. Por isso Lucas diz que Jesus desceu ao lugar plano e Mateus diz que Jesus subiu ao monte. O ensino de Lucas é para o hoje, para o dia a dia. O ensino de Mateus é eterno, válido para todos os tempos e lugares. E é preciso elevar-se, é preciso subir ao monte para compreendê-lo. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Roden argumenta que a melhor tradução é pobres pelo Espírito, e não pobres de espírito ou pobres no Espírito. Pobres pelo Espírito, ou seja, pobres por sua escolha, pelo seu livre-arbítrio. Os que são pobres não por necessidade, mas por darem mais importância às coisas espirituais. Um homem pode ser milionário e totalmente desligado do dinheiro, ligado às coisas do espírito, pobre pelo espírito, ao mesmo tempo em que um homem pode ser mendigo, morador de rua e completamente apegado às suas tralhas, transferindo para suas bugigangas o amor ao dinheiro que ele não tem. Um rico pode não sofrer se vier a perder o dinheiro que ele tem, enquanto um pobre pode sofrer pelo dinheiro que ele não tem. Não podemos pensar que Deus tem preferência pelos pobres. Essa ideia foi implantada ao longo dos séculos como uma forma de manter a massa sossegada, sem revolta. Mas os que pregaram e pregam ainda que Deus tem preferência pelos pobres, quase sempre vivem muito bem, com muitos recursos materiais, nem sabem o que é ser pobre. O apóstolo Tiago nos lembra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é imparcial, não toma o partido de ninguém. Não há nada de errado em possuir dinheiro. O que é errado não é possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. O universo é fartura e abundância, e o dinheiro é uma energia neutra. Esta energia será negativa ou positiva, conforme a aplicação que dermos a ela. Pastorino adota a tradução proposta pelo rosacruciano José Oiticica, mendigos do espírito. Mendigos do espírito são aqueles que já se conscientizaram e imploram pelas coisas do espírito. Mendigam coisas do espírito, procuram espiritualizarem-se o mais que puderem. Os pobres de espírito, então, são aqueles que já se conscientizaram e estão pouco a pouco se libertando do domínio da matéria e dando a importância devida ao espírito. É o que está liberto da necessidade da posse material. Os pobres pelo espírito, ou mendigos do espírito, que Champlin traduz como humildes de espírito, reconheceram pela conscientização a sua pobreza espiritual e tornaram-se receptivos a Deus, receptivos ao seu Cristo interno. Essa condição de receptividade provocada pela conscientização, essa ânsia pelas coisas espirituais é que alicerça todas as demais bem-aventuranças. Sem esta condição de pobreza pelo espírito, não haveria condições de praticar ou vivenciar as outras bem-aventuranças. Felizes os entristecidos, porque serão consolados, ou felizes os que choram, porque serão consolados. Esta segunda bem-aventurança é consequência da primeira. Refere-se aos que choram pela conscientização do seu estado de mendicância espiritual.
são tristes por reconhecerem finalmente o seu estado de indigência espiritual. Mas esta mendicância das coisas do espírito é ação, e é através da ação que nós progredimos. Tudo começa pelo pensamento. A conscientização se dá pelo pensamento, mas a ação é imprescindível. Os que choram serão consolados, porque, como disse Jesus, quem procura acha. E quem busca o consolo na realidade espiritual, depois de haver se conscientizado da sua natureza divina, encontra a cura para os seus males. O sofrimento é o início da cura espiritual. O sofrimento é o estágio seguinte que vem depois da revolta estéril. Roden diz que essa tristeza de que nos fala Jesus é uma tristeza toda espiritual, e ela é mais aparente do que real. É a tristeza de quem vive intimamente fora das ilusões da alegria material. Essa tristeza e esse choro são ainda a constatação do estado de erro em que estaciona a humanidade e a percepção de que todos nós já cometemos erros clamorosos. Mas se há a angústia pelo reconhecimento dos erros, há também o conforto do arrependimento e da disposição de consertar ou compensar o mal causado. É o choro da angústia pelo reconhecimento da sua necessidade de evoluir em meio a inúmeras influências negativas. Quem já se conscientizou sofre ao constatar os pensamentos dominantes na massa de espíritos encarnados e desencarnados. Quem já se deu conta da realidade espiritual chora intimamente ao perceber a influência nefasta que a grande mídia, que os grandes meios de comunicação exercem sobre a massa. A hipnose coletiva a que está docilmente submetida a humanidade. A maneira como a massa se deixa conduzir como se fosse gado indo para o matadouro, em direção ao consumo desenfreado, a busca pelas aparências, pelas exterioridades, pelas futilidades que o consumismo lhe apresenta como solução imediata para os seus problemas superficiais. Os que choram já estão conscientes e serão consolados a partir dos seus próprios atos, pois já conhecem os meios de libertação da escravidão da matéria. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. São mansos os que adquiriram a consciência da sua pequeneza espiritual. Depois de milênios de ilusão material, depois de inúmeras experiências materiais personalísticas, interpretando os personagens mais diversos sem atender à sua intimidade, sem perceber a presença de Deus em si, sem suspeitar da existência do seu Cristo interno, agora percebem que são pequenos como seres individuais, mas gigantes pela sua natureza de filhos de Deus. Desse reconhecimento, dessa conscientização, desenvolve-se vagarosamente a submissão ao seu Cristo interno. A mansidão é característica indispensável para quem pretende libertar-se do domínio da matéria. É a prevalência da consciência sobre os instintos. O manso não perdeu a sua força, mas aprendeu a controlá-la e dirigi-la. Um cavalo que foi domado não perde o seu vigor, mas controla e direciona o seu vigor para uma direção determinada. A mansidão pressupõe o abandono de toda e qualquer violência, da violência física, astral e mental. Abre mão de qualquer pensamento negativo, assim como os pobres pelo espírito possuem dinheiro sem serem possuídos pelo dinheiro, os mansos possuirão a terra sem que a terra os possua. A mansidão pressupõe também o desligamento das emoções. A palavra grega, que é traduzida como perdão nos evangelhos, é apieme. Esta palavra pode ser traduzida também como libertar, desligar. Aquele que conquistou a mansidão libertou-se, desligou-se das emoções. As emoções, mesmo as emoções positivas, ainda são sinal de atraso espiritual. Os sentimentos são eternos e devem ser cada vez mais desenvolvidos. Mas as emoções são típicas do nosso estágio de recém-saídos da animalidade. Em nosso estágio evolutivo, as emoções ainda podem ser necessárias. E são muitas vezes as emoções que fazem muitas pessoas se converterem, se conscientizarem, mudarem de vida. Um discurso ou uma palestra emocionada pode convencer mais facilmente
e atingir o espírito mais profundamente. Mas para alcançarmos o estado de mansidão, é preciso abandonarmos as emoções. A mansidão é um passo além. Quem já conquistou a mansidão não se emociona. Tem um maior domínio sobre si mesmo, é espiritualmente maduro. Sente amor sem sentir paixão. Sente uma íntima alegria sem deixar-se levar pela euforia. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus se utiliza do principal e primeiro instinto animal para dar uma ideia da ânsia que alguém deve nutrir para conquistar essa justiça. A fome e sede é o instinto mais primário e o primeiro a dever ser satisfeito. Quem tiver fome e sede de justiça será saciado. Pastorino nos oferece em sua tradução a palavra justeza em vez de justiça. Ele afirma que o sentido da palavra é o de ajustamento às leis divinas. Então, é a fome e sede de ajustamento, ou melhor, de justeza, de ajustar-se, alinhar-se com as leis divinas. Quem desejar ardentemente esse ajustamento com as leis divinas será saciado, será satisfeito no seu desejo, andará lado a lado com as leis de Deus. Lembramos aqui que a quinta bem-aventurança é a misericórdia, e Pastorino acha que justiça e misericórdia não combinam. Acha que haveria contradição em ser justo e ser misericordioso. Acho que isso se aplica ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano material, mas não às leis de Deus. A lei dos homens tem que ser justa, não misericordiosa. Quem comete um crime deve ser submetido à justiça. Se for aplicada a misericórdia, ao criminoso não será feita justiça. Mas a misericórdia faz parte das leis de Deus. Talvez a característica de Deus de que nós mais nos beneficiemos seja justamente a misericórdia. Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo, e não há contradição em Deus. Deus é justo através da lei de causa e efeito, através da qual nós sempre colhemos o que nós plantamos. E Deus é misericordioso ao sempre nos oferecer novas oportunidades de recomeço. A cada reencarnação, por exemplo, colhemos o que plantamos no passado, e nisso está a justiça de Deus. Mas a chance de recomeçar num novo corpo, num novo meio, com o esquecimento do passado, é a manifestação da misericórdia de Deus. Essa fome e sede de justiça para Huberto Roden é a atitude justa e reta perante Deus. Devemos lembrar que a dor é um mecanismo de reajuste para com as leis de Deus. O caminho que leva a Deus é uma reta. Sempre que nos desviamos da estrada reta, enveredando em curvas e atalhos, nós experimentamos a dor. Mas assim que retomamos o caminho reto que leva a Deus, nós nos livramos da dor. Este ajustamento com as leis de Deus, esta fome e sede de justiça, é a cura para as dores do espírito. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Resultado prático e imediato da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ou lei do karma, é seguidamente lembrada por Jesus, para que a registremos e tenhamos sempre em mente que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Lembremos alguns ensinamentos de Jesus neste sentido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não julgueis para não serdes julgados. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós. E aqui, os misericordiosos obterão misericórdia. Existem outras, citei algumas. Emmanuel nos aconselha a lembrarmos da misericórdia dos outros em relação a nós. Quase sempre somos incentivados nos meios religiosos, no meio espírita em particular, a sermos misericordiosos, a praticarmos a misericórdia, quase sempre com a promessa de recebermos a misericórdia de Deus. Mas não costumamos lembrar as inúmeras vezes que nós recebemos a misericórdia dos outros. Quando os outros suportam a nossa antipatia, o nosso mau humor, a nossa má vontade, as nossas eventuais falhas de caráter e às vezes algum erro grosseiro, uma falta de educação ou atitude covarde. Quantos erros nós cometemos sem que tenhamos a consciência suficientemente acesa para percebermos estes erros? E, no entanto, outros os percebem e são misericordiosos conosco, sem que nós ao menos tomemos conhecimento disso. A misericórdia é uma característica que leva à caridade. Quem age com misericórdia releva
os erros alheios, por compreender que estes erros são fruto da ignorância. Roden explica a lei de causa e efeito, afirmando que quanto mais se dá horizontalmente, mais se recebe verticalmente. Ou seja, quanto mais se contribui com o desenvolvimento do próximo, que é o que está à nossa volta, encarnado ou desencarnado, mais se recebe do alto, pois ao darmos de nós mesmos, nós nos elevamos vibracionalmente e ficamos mais próximos da espiritualidade superior. Deus manifesta sua infinita misericórdia, nos concedendo novas oportunidades através da reencarnação, que é um ciclo de experiências, e através de ciclos menores, como são os dias e as noites. Cada novo dia é uma nova chance que Deus nos concede para progredirmos. Por isso temos que aproveitar cada dia de nossas vidas, tentando nos tornar melhores do que fomos na véspera. Exercendo a misericórdia para consigo mesmo e para com o próximo, o espírito está se alinhando com Deus, está se tornando digno da misericórdia divina. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. O puro de coração, ou limpo de coração, já não é dominado pela matéria, já governa a si mesmo, desligou-se das emoções ao conquistar a mansidão, libertou-se do ego, e ao libertar-se do ego, libertou-se das posses, é pobre pelo espírito, nada material lhe pertence, nenhuma pessoa lhe pertence. Não tendo posses, não sendo escravizado a afetos egoísticos, nada nem ninguém tem poder sobre ele. Sente que é parte de Deus e manifesta o poder de Deus nas suas relações interpessoais. Não podemos confundir essa pureza de coração com questões sexuais. Algumas mentes sujas acham que o limpo de coração é a pessoa casta, a pessoa que não tem contato sexual. Sexo não é sujo nem impuro. Sexo é energia divina e, se praticado com afeto, é manifestação e vivência do amor de Deus. Deus criou o sexo e o sexo é bom. Sexo com afeto é divino. Sexo apenas por desejo é instinto animal. Os puros de coração talvez não sintam mais necessidade da prática sexual devido à sua elevação espiritual. Mas este abandono da prática sexual é apenas uma consequência da sua pureza conquistada, não é causa ou motivo de pureza. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Roden nos lembra que ninguém pode ser pacificador dos outros se não for pacificador de si mesmo. A paz individual produz a paz social. Sociólogos e especialistas das mais diversas áreas oferecem teorias e mais teorias visando a melhora da sociedade. Por mais bem intencionados que sejam, e por mais verdadeiras que sejam as bases do seu estudo, a sociedade não pode ser mudada em bloco. A sociedade é formada pelos indivíduos, é a soma dos indivíduos, e só a melhora dos indivíduos pode melhorar a sociedade. No próximo vídeo nós daremos continuidade ao capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Muito obrigado por estar comigo, muita força e paz para você. Se você acha que outras pessoas podem se interessar por este assunto, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. E logo ali embaixo há o campo para você se inscrever. Aproveite e se inscreva no meu canal. Obrigado.